Periodontia, Grupo 2, participantes Adriele Lorena Lima, Amanda Alice Merlin, Ana Beatriz Cordeiro, Ana Carla Pires Moreira. Então, não é de hoje que o homem possui higiene bucal. Desde civilizações antigas já tinham o costume de se preocupar com a higiene da boca. Há registros de higiene bucal em vários documentos históricos, demonstrando sua importância para a sociedade. Mas o que é periodontia? Periodontia é uma especialidade da odontologia que é focada no estudo e tratamento das doenças do sistema de implantação e suporte dos dentes. E ela pode ser dividida em duas partes. Na gengiva e na mucosa alveolar, que tem a principal função de proteger os tecidos subjacentes, e também pelo aparato de inserção, que é composto pelo cemento do dente, que é aquela estrutura que envolve a raiz do dente, o ligamento periodontal, que é como se fosse fibras que prendem o cemento do dente ao osso, e o próprio osso alveolar. E essas estruturas são importantes para a sustentação dessa área, como nós podemos ver na figura aqui acima. E a periodontia ela é importante para o aprofundamento dessa região bucal, para dar um devido diagnóstico e um tratamento e evitar possíveis doenças periodontais. Mas o que é doença periodontal? A doença periodontal é uma doença que afeta desde a gengiva até o osso que envolve e suporta o dente. Há dois estágios da doença. A menos grave, que é a gengivite, é uma forma mais leve de doença periodontal, né? Caracterizada pela inflamação das gengivas, e também a periodontite, que é uma forma mais grave de gengivite, onde a inflamação das gengivas se estende para as estruturas de suporte do dente. Aqui nós temos uma imagem que mostra uma gengiva saudável e uma gengiva com gengivite. E além de tratar doenças, a periodontia também pode tratar cirurgias estéticas gengivais, como veremos mais à frente. A periodontia vai se voltar, basicamente, para três tratamentos: a periodontia estética, periodontia clínica e periodontia médica. A periodontia estética é aquela área voltada para as cirurgias no tecido ósseo e gengival, que tem como finalidade melhorar a estética periodontal do paciente. São as chamadas cirurgias plásticas periodontais. Temos como exemplo o sorriso gengival, que é uma situação em que a pessoa tem uma gengiva muito grande, chega até mesmo a recobrir os dentes, gerando assim os prejuízos estéticos à pessoa, né? Como podemos ver na imagem aqui abaixo. E também temos outro exemplo, que é o recobrimento radicular do dente. A periodontia clínica é aquela direcionada para a prevenção de problemas bucais por meio de procedimentos como profilaxia dentária profissional, que é aquela realizada em consultório pelo dentista, com o objetivo da manutenção da higienização bucal do paciente, para prevenir ou tratar doenças periodontais, como a gengivite e periodontite, dito anteriormente. E a periodontia médica é aquela atuação relacionada às condições sistêmicas presentes ou agravada pela presença da doença periodontal, como a diabetes mellitus, a aterosclerose, AVC, Alzheimer, tabagismo e gravidez. Olá, bom dia. Eu sou Amanda Merlin e eu vou falar um pouquinho sobre a gengivite. Bom, o que é a gengivite? É uma inflamação da gengiva que pode comprometer um ou mais dentes e é causada pela placa bacteriana, que também é conhecida como biofilme, uma fina película composta por bactérias colonizadoras da cavidade oral que adere à superfície dos dentes e deposita-se no sulco gengival, que é justamente o espaço que o dente encontra a gengiva, quando a higienização bucal não é realizada de maneira correta e adequada. Então, no estágio inicial da doença, o osso e o tecido alveolar, onde os dentes estão fixados, não são afetados. E se não houver os cuidados e tratamentos necessários, obviamente, a gengivite pode sim evoluir para a periodontite, que é a forma mais grave da doença, comprometendo todos os tecidos ao redor do dente, que é o que nós chamamos de periodonto, que também é responsável pela sustentação dos dentes, retração da gengiva e reabsorção óssea. E agora eu vou falar sobre como ocorre a inflamação da gengiva. Bom, quando a limpeza bucal está inadequada,
restos alimentares se prendem aos dentes e atraem bactérias, que começam, então, a se alimentar e se multiplicar, fixando-se na boca, e em grandes quantidades atacam a gengiva, originando, então, uma inflamação. O próprio sistema imunológico tem um processo inflamatório na tentativa de matar os micro-organismos nocivos, e com isso surgem os primeiros sintomas da doença. Bom, agora sobre as causas. A principal e mais comum causa da gengivite é justamente a falta de higiene bucal adequada, que permite o acúmulo da placa bacteriana nos dentes e na gengiva. Outras possíveis causas também existentes são a má oclusão, cáries, tártaro, que é o biofilme endurecido na superfície dos dentes, baixa produção de saliva, ausência de restaurações, tabagismo e uso de certos medicamentos. Então, como eu disse, de modo sucinto, algumas dessas causas também são oriundas da má higienização, como as cáries, o tártaro, e também da falta de acompanhamento odontológico, como a própria ausência de restaurações. Também é comum episódios de gengivite durante algumas fases da vida, como na puberdade, durante os ciclos menstruais, gravidez e menopausa, devido às alterações hormonais que são frequentemente desencadeadas nesses momentos. Então, é fundamental que exista um acompanhamento odontológico e um rigor na higienização e nos cuidados bucais, essencialmente nesses períodos. Além desses motivos, a gengivite pode ser ainda uma manifestação diretamente associada a doenças sistêmicas crônicas, como a diabetes, e também enfermidades como herpes labial, leucemia, AIDS e epilepsia. E, de acordo com alguns estudos, a gengivite e a periodontite estão relacionadas aos fatores genéticos também. Então, quando esse tipo de quadro é diagnosticado pelo histórico familiar, a atenção com a higiene bucal deve ser intensificada, com certeza. Bom, em relação aos fatores de risco, que aumentam a probabilidade de ocorrência e a evolução da doença para casos mais graves, são eles o tabagismo, também é um dos fatores causadores da gengivite, diabetes, gravidez, alterações hormonais, menopausa, medicamentos contraceptivos, excesso de peso, deficiências no sistema imunológico e também de vitaminas, limpeza incorreta de dentes e consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Então, esses fatores contribuem bastante para a ocorrência dos casos de gengivite. Em relação à sintomatologia, os mais comuns, os sintomas mais frequentes dentro da doença são aparecimento de placa bacteriana, inchaço, pequenas feridas em alguns casos, não em todos, mau hálito, vermelhidão ao redor do contorno dos dentes e sangramento espontâneo ou durante a escovação e o uso do fio dental. Então, em caso de algum aparecimento desses sintomas, principalmente sangramento espontâneo, que é muito comum dentro da doença mesmo, é interessante procurar um dentista para analisar as causas desses sintomas. Quanto à prevenção, as medidas essenciais e preventivas consistem basicamente em escovação adequada após as refeições, principalmente ao ingerir doces, que aumenta a incidência de cáries e, consequentemente, a gengivite, e também ao acordar e antes de dormir. Uso do fio dental constantemente, trocar a escova dental a cada 3 meses ou quando for necessário, e manter um acompanhamento odontológico com rigor, pelo menos no mínimo 2 vezes ao ano. Não fumar, que o tabagismo aumenta a probabilidade da doença, é um fator de risco, é um tipo causador. E manter, com certeza, a higienização sempre muito bem adequada, sempre com muito rigor e cuidado. Dando ênfase também na questão da escova, além de trocar dentro do tempo necessário, mantê-la sempre limpa e seca para evitar a propagação de micro-organismos entre as cerdas da escova, caso ela esteja e permaneça molhada. Bom, quanto ao diagnóstico, o diagnóstico da gengivite é clínico, e então ele leva em consideração os sintomas e os sinais da doença, também o histórico familiar do paciente, as suas condições gerais de saúde, que, como eu disse, ela também pode ser oriunda de fatores genéticos,
E quanto mais rápido for descoberta a incidência da inflamação, obviamente, melhores serão os resultados do tratamento, impedindo que haja uma evolução para casos mais graves. Então, é muito importante fazer o diagnóstico precoce para impedir que a doença evolua e seja tratada com maiores êxitos. Bom, o tratamento pode ser feito de 3 maneiras principais, dependendo do estágio no qual a inflamação se encontra. Nas fases iniciais da gengivite, ela pode regredir através da higienização diária, uso de fio dental e escovação adequada, correta, seguindo uma técnica bem orientada. Em outros casos mais aprofundados, o tratamento visa o controle da infecção e a remoção da placa bacteriana. Então, para isso, pode ser usado o ultrassom periodontal, que é uma ferramenta bastante eficaz, que trabalha a partir de ondas sonoras, promovendo a quebra e a remoção do tártaro. Porém, pacientes que tenham marca-passo não podem passar por esse tratamento, já que o aparelho de ultrassonografia altera o ritmo do marca-passo. Então, é importante enfatizar que essas pessoas não podem fazer uso desse tratamento. Mas existe também uma terceira maneira, como eu disse, que está relacionada à raspagem, que pode ser supra- ou subgengival, dependendo de onde o acúmulo de tártaro está localizado, com um instrumento específico do periodontista. Essa raspagem é seguida também de um alisamento da raiz e de um polimento dos dentes para eliminar os focos da infecção. E quanto às medicações, a prescrição de antibióticos e anti-inflamatórios também pode ser um recurso terapêutico muito importante em alguns casos, mas a prescrição depende do indivíduo e da recomendação do seu próprio dentista que está cuidando da doença. Então, isso é exclusivamente em relação ao dentista e ao paciente. Bom, um ressalvo aqui para citar os instrumentos de raspagem, que são geralmente utilizados a sonda periodontal, curetas, cinzéis, que é um instrumento que separa o dente e a gengiva, foices e enxadas, que são instrumentos cortantes, e as limas periodontais. Então, esses instrumentos que eu citei são usados na raspagem para a remoção das placas bacterianas da gengivite. Agora, eu vou dar a palavra para a Adriele e explicar um pouquinho melhor sobre a periodontite. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e vou falar sobre a periodontite. Bom, a periodontite, ela já vai ser considerada como o estágio final da gengivite. Então, ela vai ser uma doença dentária inflamatória que ela vai acometer esses tecidos de suporte, ou seja, esse osso alveolar, essa gengiva, e vai afetar na queda dentária do dente. A queda dentária da boca, dos dentes, isso. A diferença da gengivite para a periodontite é que a periodontite, ela tem a perda dos dentes e ela tem um aumento do biofilme, ou seja, ela tem mais micro-organismos, ela tem mais acúmulo de bactérias na região da boca. Então, ela é uma enfermidade que vai causar destruição do tecido periodontal. Ela é infecciosa e, como eu disse, ela afeta a arcada dentária. Bom, a prevenção da periodontite. A principal prevenção, ela vai ser a higiene bucal, ou seja, escovar os dentes depois das refeições, usar o fio dental, trocar a escova, evitar o consumo do açúcar, não fumar, essa questão do tabagismo, e você manter uma regulação, uma frequência com o acompanhamento do dentista. Bom, as principais causas. Como a principal prevenção é a limpeza da boca, então a principal causa da periodontite vai ser a falta de higiene. Essa questão de você não tratar da limpeza, de você não escovar, de você não usar enxaguantes bucais. Bom, também como uma causa principal, nós temos a gengivite. Por que ela está marcada com vermelho? Porque toda a gengivite, toda a periodontite, ela vai ser precedida de uma gengivite, mas nem toda a gengivite pode suceder para uma periodontite. Devido a essa falta de higiene, nós vamos ter essas bactérias como a gingivales, a forsythia, a treponema. E assim, dessas causas, como falta de higiene, nós vamos ter os fatores que eles aumentam a agregação, a progressão dessa enfermidade, que podem ser sistêmicos, genéticos e ambientais, como hormônios,
diabetes, tabagismo, genética, falta de higiene bucal. Os sintomas dessa doença vão estar mais relacionados à alteração na gengiva. Então, a gengiva vai ficar inchada, vai ter sangramento, principalmente ao escovar. Nós vamos ter a irregularidade no contorno. Você pode ver aqui, ó, a mudança da cor. Aqui em cima fica mais avermelhada. Ela vai ficar mole. Os dentes vão ficar mais soltos e a mastigação vai ser dolorosa. O processo, então. O suco gengival é essa região entre a gengiva e o dente. Então, como é que funciona a periodontite? Eu vou ter a formação, pela falta de higiene, de cáries e tártaros, então ele vai atrair um biofilme, esse biofilme de uma placa dentária, uma placa bacteriana. Essa bolsa, ela vai ser o suco gengival mais aprofundado. Então, eu posso ter tipos de bolsas. Eu posso ter a gengival, que é sem a destruição periodontal, e a periodontal, que tem a destruição do periodonto. Então, essa bolsa aqui, ela vai facilitar a entrada de micro-organismos, entendeu? Como é que acontece essa perda dentária? Essa perda dentária, ela vai ser pela formação dessas bolsas que vão adentrar aqui nessa região. Então, vai ter uma inflamação marginal, mais na margem da gengiva. Então, supra quando é superior e sub quando é inferior. Então, essas bactérias vão tendo a facilidade de adentrar, vai tendo a perda do colágeno e do osso alveolar. Então, é um aprofundamento dessa bolsa que ocasiona a perda dentária. Bom, a periodontite. A Academia Americana de Periodontologia, ela fez o Congresso Internacional para a Classificação das Doenças. Então, ela classificou em 4. Temos a crônica, agressiva, de manifestação de doenças sistêmicas e a ulcerativa necrosante. A crônica, ela vai ser mais comum em adultos. Então, assim, ela vai ser de progressão lenta. O principal fator dela vai ser a questão da falta de higiene. E ela vai ter fatores intensificadores, como eu disse, como diabetes, a genética, o estresse, o tabagismo, os hormônios. E ela vai ser aquele mesmo processo, uma inflamação na gengiva, forma bolsa, o acúmulo do biofilme e a perda dos dentes. Ela vai ter 2 tipos de progressão, 2 tipos de distribuição. Temos a localizada, que é quando acontece em menos de 30% dos locais, ou seja, não afeta uma grande quantidade de dentes, e generalizada, quando é 30% ou mais locais. E a gravidade da destruição. Essa destruição, ela é leve quando é 1 a 2 milímetros de perda de inserção. A moderada é quando de 3 a 4 milímetros de perda de inserção. E a grave é quando é de 5 a mais perda de inserção dentária. A agressiva, ela vai ser mais comum em indivíduos saudáveis, um público mais juvenil, mais infantil, ou se não, adulto, menos de 30 anos de idade. Ela, diferente da crônica, ela vai ser mais rápida e ela vai ser, vão ter 2 tipos de agressiva, a localizada e a generalizada, que é essa questão, são determinados dentes e também essa questão da quantidade de dentes que ela afeta. A periodontite, por manifestações de doenças sistêmicas, ela vai ser mais relacionada a distúrbios genéticos, a distúrbios do sangue, ao diabetes mellitus, que é uma enfermidade crônica, a doenças cardiovasculares, a hipertensão e ao HIV/AIDS. Então, ela é mais como eu posso dizer, um diagnóstico, entendeu? É mais relacionada a essas doenças sistêmicas. A ulcerativa necrosante. A ulcerativa necrosante, ela vai se concentrar na destruição do tecido conjuntivo. Então, como vocês podem ver aqui, essa gengiva, ela está com a destruição desse tecido conjuntivo, e nós vamos ver que ela é uma periodontite que ela vai ser marcada pela presença da dor. E então, como eu tenho essa inflamação, eu vou ter a necrose, a ulceração da margem da gengiva, entendeu? Essa região aqui entre o dente e a gengiva, essa margem, ela vai ter a necrose. E ela vai ser mais comum em pacientes que têm sistema imunológico afetado, como os aidéticos. Pacientes que têm não só AIDS, mas as doenças que afetam o sistema imunológico como um todo, ocasionam essa doença. O diagnóstico, como eu vou descobrir que eu tenho periodontite? Eu vou no dentista e ele vai fazer uma sondagem. A sondagem é quando eu vou ver a profundidade
da região entre a gengiva e o dente, ou seja, essa bolsa. Se o meu paciente falar que ele teve sangramento na escovação, também é um diagnóstico, ou o dentista observar isso, o aparecimento do tártaro, de cáries, né, dessas placas bacterianas, ou se não, o dentista ele deve solicitar uma radiografia para observar essa profundidade, né, essas bolsas, esse suco. A prevenção, como eu havia dito, é prevenir a gengivite, ou seja, como ela é precedida de uma gengivite, você tem que prevenir ela, uma anamnese, conversar com o paciente, sensibilizar ele sobre tudo que acontece, pois ele é um contexto social, e a higienização bucal. O tratamento não cirúrgico, ele é marcado pela raspagem. A raspagem, ela pode ser feita por instrumentos ultrassônicos e pode ser por vibrações, ou seja, eu vou extrair essa parte mais superior do meu dente, né, mais externa. O alisamento radicular, ele já vai ser uma raspagem feita por cureta, ou seja, quando já está aparecendo a raiz do meu dente, eu vou remover esses cálculos, que é o tártaro, a cárie. O tratamento cirúrgico vai ser por meio de mais estético, ele vai ser enxerto de tecido mole, enxerto ósseo, que pode ser dentadura e prótese, ou seja, eu vou fazer uma incisura na minha gengiva e vou preencher para não causar mais inflamações, entendeu? Então, quanto à relação do tabagismo com as doenças periodontais. Como eu disse, o tabagismo é uma das causas e um fator de risco para a predisposição à gengivite. E isso ocorre porque o fumo é responsável pela diminuição da resposta imunológica do indivíduo contra os micro-organismos nocivos, que é o que nós chamamos de micro-organismos periodontopatogênicos. E ele age alterando a microbiota oral e comprometendo o sistema de defesa local, que resulta na perda de inserção periodontal, também na reabsorção óssea alveolar e também no aumento da profundidade de sondagem, elevando a probabilidade da perda dentária. Então, por isso, o cigarro é considerado o principal fator modificável da predisposição à doença periodontal. E como a Adriele disse anteriormente, é muito importante que haja entre o profissional de saúde bucal e o paciente fumante, principalmente, a interação acerca da informação e orientação dos prejuízos dentro do tecido periodontal que o fumo pode causar ao longo do tempo, das doenças periodontais que ele também pode vir a causar e outras enfermidades até mais graves do que a própria gengivite. E é isso, essa foi a nossa apresentação. A gente queria dar ênfase nesses dois tópicos, da diabetes e do tabagismo. Dando continuidade no trabalho, mas saindo um pouco dessa parte técnica que as meninas já citaram, nós vamos falar agora um pouco sobre a carreira na periodontia, o mercado de trabalho. Antes disso, a gente precisa saber que o Brasil ele é o país com o maior número de profissionais da odontologia. Por isso, quem atua com odonto tem muitas oportunidades e a periodontia é uma delas. Existe até um levantamento feito pelo Datafolha para o CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, que diz que 23% das pessoas pesquisadas possuem problemas de saúde bucal. E dos casos recorrentes, os problemas relacionados à periodontia, que, como as meninas já falaram, a gengivite e a periodontite, estão em segundo lugar nesse levantamento. O primeiro passo para ingressar na carreira em periodontia é fazer uma graduação em odontologia. E durante essa graduação, a gente pode ter contato com diversas áreas de atuação, em matérias teóricas e matérias práticas. O currículo, ele prevê disciplinas ligadas à periodontia, mas de uma forma introdutória. Ou seja, dessa forma que a gente está fazendo agora, conhecendo mais sobre a especialização, a história dela, do que se trata de fato, os instrumentos utilizados, o diagnóstico, a classificação, mas não sendo suficiente para sair da graduação já com essa especialização. Registro no Conselho Regional de Odontologia. O CRO, ele é um registro específico para nós podermos exercer a nossa profissão. E aí, depois de feita a nossa graduação, a gente vai e faz esse registro. Especialização em periodontia. Já feito o registro com CRO em mãos, o próximo passo é justamente buscar uma instituição autorizada pelo MEC em periodontia.
A pós-graduação ela pode ser cursada apenas na modalidade presencial e a formação está disponível em mais de 50 instituições de ensino, sendo a maioria dessas instituições na região sudeste do nosso país. Essa pós-graduação ela tem uma carga horária mínima de 750 horas de estudo e essa é uma regra estabelecida pelo Conselho Federal de Odontologia. Após feita a especialização, há a necessidade de fazer um novo registro, só que dessa vez como especialista em periodontia. Como é o mercado de trabalho em periodontia? A periodontia está em quarto lugar entre as especialidades com maior número de profissionais no Brasil, e esses dados são do levantamento mais recente do CFO, que identificou cerca de 7.000 especialistas em periodontia. A maioria dos profissionais atua na região sudeste, situação que se aplica também a outras especialidades, o que significa também que talvez o melhor eixo para você, caso você queira cursar, caso você queira se especializar, na verdade, em periodontia, talvez o melhor eixo seja justamente longe da região sudeste, porque é a que conta com mais profissionais nessa área. Então, talvez você se encontre ali no interior do estado ou numa região mais distante. Poucos colegas procuram a periodontia como especialidade pela falsa impressão de que se trata de algo muito básico e que isso pode não gerar lucros, o que é um ledo engano. Por quê? Essa especialidade, ela é uma das especialidades com custo mais baixo na odontologia, tanto para o estudo quanto para exercer mesmo essa especialidade no seu consultório. Então, às vezes a gente tem essa impressão de que não ganha tanto, não gera tanto lucro quanto as outras especialidades. Só que nas outras especialidades você tem que fazer um investimento muito grande e você recebe aquilo de volta. Na periodontia, você tem um investimento baixo. Então, o lucro que você recebe é significativo. Outro ponto é que cada dia mais as pessoas buscam preservar seus dentes naturais. E é aí que a periodontia atua. O que é uma verdade. Hoje em dia, a nossa odontologia é uma odontologia preventiva. A gente sabe que antes as pessoas procuravam um cirurgião dentista quando já estavam com um problema, um desconforto muito grande nos seus dentes, quando já era a necessidade mesmo de arrancar um dente ou uma dor mesmo que não estava mais conseguindo aguentar, e hoje não. A gente já tem uma noção de que a odontologia ela é preventiva, já é algo presente na nossa sociedade, essa questão de tem que ir ao dentista 2 vezes no ano, no mínimo. Preciso trocar minha escova de 3 em 3 meses. São noções que a gente já tem por ter estabelecido mesmo uma odontologia preventiva. E esse é o principal ponto do porquê a periodontia vem crescendo e tende a crescer ainda mais no mercado de trabalho. É isso. Essas aqui são as referências usadas no nosso trabalho. E muito obrigada.